Fala, meus queridos, estamos de volta para a gente conversar um pouco, porque nos últimos dias a gente vem recebendo uma enxurrada de perguntas sobre tudo que está acontecendo aqui com a gente, todo esse processo de imigração que a gente vem vivendo, é profissão que sai da lista, depois volta para a lista, todo esse rolê, toda essa confusão. A gente está recebendo várias e várias perguntas, então a gente veio aqui para responder, a gente fez um catado aí, né, e a gente veio aqui para responder de uma forma geral todas as perguntas que vocês estão fazendo. E a gente teve ajuda para gravar esse vídeo porque a gente trouxe a Juliana da Seven Migration, que é a agência de imigração que está cuidando do nosso processo, e ela vai tirar todas essas dúvidas para vocês. Fica aí. Antes de começar esse bate-papo, é aquele ritual de sempre: dá o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você saber quando a gente vai postar um vídeo novo, e também deixa a sua opinião aqui nos comentários e segue a gente lá no Instagram, porque lá a gente posta stories todos os dias, a gente faz lives, a gente vai fazer lives com a Seven Migration, trazendo mais informações assim do dia a dia, né? Fica mais, como eu falo, como eu quero dizer, mais próximo, mais... pessoal. Não, é mais do timing, mais rápido, a informação chega mais rápido lá no Instagram do que aqui no YouTube, então segue a gente lá. E como eu falei pra vocês, a gente trouxe a Juliana da Seven Migration, que é a agência que tá tomando conta do nosso processo, pra ela explicar pra gente por que isso acontece, por que Salto Austrália tá tão... a profissão sai da lista, entra na lista, por que muda os requerimentos, o que tá acontecendo com o nosso processo, Ju? Tudo bem? Tudo bem? Bom, eu acho que agora estamos todos mais tranquilos do que estávamos algumas semanas atrás, uma semana atrás, 2 semanas atrás. Mas realmente, gente, o coração de vocês deve estar apertado aí, agora um pouco mais feliz, mas com certeza, né, essas mudanças estão deixando todo mundo de cabelo em pé, alguns sem cabelo, enfim. Então, mas vamos que vamos entrar aí nos detalhes da situação de vocês. Ju, acho que eu já vou direto ao ponto aqui pelo seguinte: teve muita gente que acompanhou o nosso drama aqui, muita gente que está vivendo o mesmo processo e passou pelo que eu passei, que é, cara, a minha profissão saiu da lista. O que é que eu faço agora? Meu Deus do céu. Com certeza. Eu acho que a gente já conversou sobre isso antes também, né, gente? Que a minha profissão saiu da lista em 2010, quando eu estava num processo de aplicar também. Então, a minha situação foi mais dramática, né, do que a situação de vocês. Mas a grande questão, quando a gente pensa na estratégia de vocês especificamente falando, é que vocês seguiram o que uma boa estratégia hoje significa em termos de imigração, que é o quê? Vocês focaram nas ocupações da lista de demanda nacional. E ao focarem, né, numa ocupação em demanda nacional, vocês tinham a possibilidade de um número bastante grande aí de vistos. Então, essa mudança, no caso de vocês, ela num primeiro momento, ela significou talvez... não a diminuição, mas a não possibilidade da tentativa de uma dessas opções, ou até de 2, mas ela não eliminou o restante, ela só mudou a estratégia de vocês. Isso é muito bom, então, a gente até alertar o pessoal, né? Porque muitas vezes a pessoa ela acaba só procurando e focando muito nas listas dos estados, que a gente sabe muito bem, e principalmente ultimamente essas listas elas estão mudando muito. A gente pode dizer que é mais, entre aspas, garantido então, Ju. Por quê? Porque ela tem mais opção de outros vistos, né? Com certeza. Então vamos colocar aí de forma prática, né? O que significa ter a profissão na lista de demanda nacional ou não. A lista de demanda nacional, ela rege, vamos colocar assim, 2 programas principais aí, ou 2 vistos, né, vamos colocar dessa forma. O visto Skill Independente 189, né, que é um skill que não depende de localidades específicas, pessoas que estão fora da Austrália, na Austrália, em qualquer estado, têm a chance de competir, né, por um visto dessa categoria. E ela também significa que uma pessoa que conseguir um sponsor temporário em uma agência permanente através do sponsor, caso, obviamente, cumpra os requerimentos, né, de permanecer na empresa por um período de tempo e caso a empresa queira dar esse visto permanente para o profissional. Então, ter a profissão na lista MLTSSL significa que a pessoa tem pelo menos o skill independente, né, como opção e esse caminho através do sponsor que não dependem de localidades específicas. Quando a gente pensa nas listas estaduais, para uma pessoa que não foca, né, que não faz essa estratégia de estudos com base na lista nacional e vai pelas listas estaduais, né, que no caso, cada estado e território tem uma lista estadual e uma regional,
Se a profissão sai da lista, né, daquele estado, daquela região que a pessoa se encontra no momento, a pessoa pode vir a ficar sem possibilidade praticamente nenhuma de obter, né, um caminho aí ou de ter um visto de residência permanente. Não vou dizer que vai ficar sem opções, porque potencialmente teremos outras opções, mas ela pode diminuir muito as chances de obter um convite, não é? Como as listas dos estados são mais flutuantes, elas são mais variáveis e como os estados têm regras, a grande questão é, as regras dos estados e territórios geralmente envolvem estudos, moradia por um período de tempo no estado. O que significa que se você montou uma estratégia em South Australia, por exemplo, e essa estratégia era de 1 ano, e você porventura tem a profissão removida da lista, e você deixa de ter South Australia como opção, para ter a opção de outro estado, uma vez que a profissão não está em demanda nacional, a gente vai precisar de mais um tempo naquele estado para que a pessoa chegue no objetivo. Então essa estratégia ela tem que ser meio minuciosa, né? A pessoa tem que considerar várias coisas, né? Que, por exemplo, eu vim para cá e quando 18 meses, o que é pior ainda, é que eu falei 15 porque eu completei 15 agora. Então faltam 3 meses para eu poder aplicar. E se dentro desses 3 meses eles mudarem de novo, eu não vou poder aplicar de novo. Só que aí para eu mudar para outro estado, aí complica, né? Porque provavelmente vão ter regras parecidas, né? Com certeza, com certeza. Mas de novo, vocês estão numa posição... De uma certa forma, eu falaria uma posição de sorte, porque vocês têm outras estratégias a serem consideradas. Vamos colocar aí a situação de vocês. Vocês traçaram uma estratégia aí de 2 anos de estudo, mais 1 ano de experiência profissional depois do curso para chegar no processo de validação, que obviamente é a base desse processo de Skilled Visa. Terminando esses 2 anos de estudo e esse processo de validação, né, que é o Skills Assessment, tendo uma boa nota na prova de inglês, vocês estariam aptos a tentarem, né, a competirem por um convite ao visto Skill independente, que é o Skill nacional. Isso lá em Queensland, em South Australia, se quisessem vir para Sydney, onde quer que vocês estivessem, haveria a possibilidade de uma tentativa. Só que esse visto Skill independente tem uma alta concorrência, portanto, a pontuação dos convidados ela tende a ser um pouquinho mais elevada e por isso que as pessoas pensam num plano B e C e não ficam com todas as atenções centradas nessa estratégia. Foi exatamente o que vocês fizeram. Vocês perceberam que a competição em Queensland estava um pouquinho maior naquela ocasião, então vocês decidiram seguir para um outro estado onde uma estratégia foi super desenhada para que vocês tenham, né, tivessem a possibilidade de tentar o visto tanto estadual quanto regional, então o Skilled State Nominated, né, que é o 190, e o Skilled Regional Provisional Visa, que é o 491, através do estado de South Australia. A regra, um tempo de estudo. Como vocês já tinham estudado em Queensland, obviamente seguimos pela estratégia da moradia e trabalho na área. No caso de vocês, a gente teve... Perdão, gente. A gente teve aí alguns percalços, né? Então, num primeiro momento, a lista saiu, ok, todo mundo ficou animado, aí, de repente, chefe não estava na lista, mas tínhamos Cook na lista. Mas aí, Cook, que você poderia ser nomeado também, exigia experiência fora, né, em regiões que não incluíam Adelaide. E aí vocês pensaram, não, então se eu não quero sair daqui ou se eu vou sair daqui, a minha chance é fazer uma prova de inglês nova, atingir uma nota melhor para competir pelo nacional. Nisso, né, quando a gente respirou e começou a compreender o que estava acontecendo, chefes voltaram, né, para a lista de South Australia, graças a Deus, que Deus, né, deixa ela lá, mas veio com um requerimento de 18 meses de experiência ao invés de 12, e é o que vocês estão correndo atrás. Não é? Então, o cenário de vocês, a gente conseguiu jogar com as possibilidades. Se tudo não acontecesse, você muito possivelmente, né, Lucas? Com esse teu jeitão, todo mundo te ama, a gente não tem dúvida que você conseguiria um sponsor, mas eu sei que não era o objetivo de vocês, mas você ainda assim teria essa opção. Isso mostra pra gente, galera, que você precisa se manter informado com o apoio de um agente de imigração, mas também você mesmo ir atrás e consultar as listas sempre, ver os requerimentos, não é só ver se está na lista ou não, tomar muito cuidado com as listas dos estados para você não pegar uma lista federal e achar que e ela está naquele estado, mas não está em outro, que é o outro que você está pensando em ir. Então, se informar é muito importante. Todas as informações você consegue encontrar no site da imigração aqui da Austrália, com todos os requerimentos. Então, olha lá, questiona o seu agente de imigração, olha, eu vi isso, como é que funciona, consulta o seu agente de imigração
para correlacionar profissões também, porque isso acontece, né, Ju? Tipo, dá para você pegar uma profissão que de repente não está numa lista estadual, mas se você correlacionar com outra, que ela pode estar tanto na regional quanto na nacional e às vezes em outros estados também, então tem esse rolê também, né, que dá pra fazer. Com certeza, gente, com certeza. Vocês falaram tudo. Acho que as informações estão, muitas delas, né, no site do Departamento de Imigração, só complementando. Essas informações em relação aos estados, elas estão mais explicadas, né, e mais detalhadas no website de cada estado. Então, na dúvida é simples, coloca lá 190 Queensland, 190 New South Wales, coloca no Google mesmo que vocês vão encontrar essas informações. Questionem o agente de imigração. Eu gosto quando os clientes me trazem questionamentos. Eu não me sinto, em nenhum momento eu me senti com nenhum cliente desafiada, muito pelo contrário. Às vezes uma dúvida que um cliente traz, né, uma informação nova que ele traz, faz com que você estude e você encontre outras várias opções para vários outros clientes que você não estava atento para. Então, questionem, tenham esse papel, né, de ir a fundo no que vocês querem, tá? Com certeza. Essa questão da correlação das ocupações também é super importante da gente abordar, porque sim, né, as ocupações elas são divididas no Código de Classificação de Ocupações, no ANSCO, em grupos, né, em subgrupos, vamos colocar assim. E esses grupos, eles têm uma relação. Para uma dica para vocês, né, cada ocupação tem um código, né, que é um código de... O que significa que a descrição das atividades vai ser do grupo e que você às vezes foi reconhecido em uma, mas você consegue um reconhecimento em outra que pode te dar mais possibilidades. Então, um analista de sistemas consegue ser reconhecido como analista de negócios, um analista programador como engenheiro de software, um web developer como multimedia specialist. Então, por mais que exista, né, uma pequena diferença entre as ocupações, se elas são similares, às vezes você tem uma estratégia pelos dois lados. E é por isso que a gente não cansa de falar dessa importância de vocês terem esse acompanhamento, porque muitas dessas coisas a gente não consegue esse tipo de informação sozinho, né? Então é por isso que a gente sempre bate na tecla o quão importante é você ter um acompanhamento de um agente de imigração e agora que o Lucas falou também, o quão importante é você se interessar pelo seu processo e correr atrás. Acompanha e manda mensagem pra gente, que vai lá, faz uma consulta com a agente de imigração, a agente de imigração fala pra ele lá 2 anos atrás, dá pra você fazer isso, aí a pessoa toma isso, então beleza, vou encostar aqui na minha cadeira, esperar o tempo passar, e é isso, nunca mais se informou, nunca mais contatou a agente de imigração, nunca mais entrou no site de imigração, aí depois, passados esses 2 anos, a gente vai lá, posta um stories e a pessoa fala assim, nossa, mas você precisa fazer isso? Eu não sabia. Eu disse, pô, lógico que você não sabia, você ficou lá esperando cair do céu e achou que ia ser tudo lindo, maravilhoso, e não é assim, você tem que correr atrás da informação e do apoio profissional que você precisa para que nada dê errado, né? Porque a gente sabe que os cursos podem mudar, como mudaram já pra gente e continuarão mudando com o passar do tempo. Não tem o que fazer, eles lá brincam de xadrez com a gente, ficam lá, a gente é só uma pecinha, eles ficam ali mexendo, não sabe o nosso nome, não sabe o nosso histórico, não sabe quanto esforço a gente colocou pra estar aqui, eles não querem nem saber, a gente é só um número e eles podem mudar a qualquer momento. Quem vai se dar bem? Quem foi esperto, quem se informou, quem correu atrás, quem se qualificou direito, quem tem outras opções, plano B, C, D, e quem tem um acompanhamento profissional para guiar e para ajudar em todas essas vertentes de tudo aí, para que a gente finalmente chegue na residência permanente aqui da Austrália. E vai ser comemorada essa residência, mas vocês vão chegar, eu tenho fé que vocês vão, e vamos comemorar! Vamos comemorar. Agora, Gil, eu quero trazer uma coisa aqui também que relaciona a mudança, né? Porque teve esse período que muita gente focou em Adelaide e muita gente está vindo para cá e ainda pensa em vir para cá. E aí eu queria a sua opinião, que eu sei que você é uma grande defensora aí da região de Sydney, se ainda é uma boa estratégia vir para Adelaide ou se a pessoa deveria aí considerar outros lugares, outras cidades, outras regionais, porque eu sei que você mesma disse já isso pra gente, que as cotas em outros estados são maiores também, né? Assim, do que lá em Darwin, do que aqui mesmo em Adelaide, né? Aqui tem muitas profissões, então dilui muitas vagas, né? Conta um pouco pra gente sobre isso. Qual a sua opinião sobre isso? Então, gente, só para começar aí, com certeza eu sou defensora de uma permanência ou de uma mudança, né, mesmo para as grandes cidades, dependendo do perfil profissional, né? Eu acho que tudo depende aí da situação do profissional.
Historicamente falando, os estados de South Australia, Western Australia, Tasmânia são estados onde o número de pessoas atingindo o seu objetivo de conseguir a residência permanente através do Skilled Migration, né, do 190, o que era o 489, que agora é 491, com certeza o resultado é muito positivo, o que justifica sim, né, da opinião que com certeza pessoas que seguem a estratégia desses estados tendem a conseguir sim o tão sonhado, né, visto de residência permanente. Em relação a cotas, em relação a outros locais, o meu grande receio é que é o ponto, é a etapa que a pessoa toma uma decisão de uma mudança. Por tal, como a gente vê as pessoas fazendo aí, não soluciona os problemas necessariamente dessa pessoa. Você se mudou para a região errada, você não está sabendo dos requerimentos daquela região, você pode atrapalhar o seu caminho mais do que você entendeu. Não me surpreendeu, mas o que vem acontecendo, né, nos últimos anos, no comparativo com esse ano, é que as listas de demanda dos estados de Victoria, New South Wales e Queensland elas seguiram, né, as listas atuais, elas seguem a premissa do país como um todo, né, e a minha visão da razão pela qual elas seguem essa premissa é justamente porque são estados que eles não precisam atrair pessoas para esses estados. Naturalmente as pessoas são atraídas para esses estados. Então eles não precisam fazer uma propaganda, entre aspas, de ter uma lista enorme de requerimentos facilitados para que esses profissionais venham, porque eles já têm essa atração naturalmente. Então, eles partiram do princípio que existe uma prioridade no país por 18 profissionais e essa prioridade se manteve nesses estados também. Não vou me ater só a esses 18 profissionais, nós vamos colocar aí uns 30, 35 profissionais que são a prioridade desses 3 estados, tá? Os outros estados, se eles fizerem isso, eles interrompem a estratégia de muita gente que já está no meio, como vocês falaram, no meio do caminho, com isso alinhavado, enfim, para fazer. Então, se eles divulgassem uma lista tão restrita, as pessoas poderiam interromper os planos temporariamente para daí irem no ano seguinte, né, fazerem uma mudança no ano seguinte de acordo com a lei do ano seguinte. O que eu acho que aconteceu é que eles já conseguiram prever uma melhoria no ano seguinte e eles não quiseram atrasar o plano dessas pessoas. Então, estamos ainda abertos, ainda queremos vocês aqui, até por uma questão de economia, por uma questão, né, de mão de obra, por uma questão de estamos abertos, né, ainda venham para cá, só que a cota não necessariamente vai acompanhar, vai fazer com que todos esses profissionais que se encontram em demanda tenham um convite. Então, assim, de forma, né, bem resumida, vamos fazer um comparativo. Não vou citar todos os estados, mas vamos fazer um comparativo. E eu tô colando aqui, tá? A cota de South Australia pro 190 tá em 1.500 e mais 1.850 pro 491. Eu não tô entrando no mérito dos business investor visas. Eu tô falando só desses dois, tá? Ou seja, a cota é menor. A cota sendo menor, a cota de Queensland é 1.000 pro 190 e 1.250 pro 491, né? Que foi um pouco surpreendente. A cota de Victoria é 2.500 pro 190 e 1.043 pro 491. O que significa que hoje os profissionais que estão em demanda, esses 20, 30 profissionais que estão em demanda em New South Wales para essa cota, a chance de convite deles é muito maior do que em outros estados, certo? Enquanto que para aqueles que estão, como vocês, né, em South Australia, onde a lista tem 500 profissionais, a gente não sabe se vai haver uma priorização por algumas áreas ou não, né, e como vai estar a competição por profissão. Então, a análise das cotas, a análise do número de ocupações, ela é tão, né, ou mais importante do que simplesmente olhar para a lista, né? A gente tem que fazer esse balanço aí, essa média nos dois fatores para tomar uma decisão. E é por isso que a gente não pode relacionar o seu processo com o de outra pessoa, porque as pessoas olham muito o que está acontecendo aqui com a gente, que é especificamente para a carreira de chefe de cozinha, e que a gente já está aqui em Adelaide há mais de um ano e correlaciona com outras profissões ou com a própria profissão de chefe, mas de alguém que está em Victoria ou de alguém que ainda está em Sydney ou em Brisbane. Não faça isso. Faça o seu planejamento e foque no seu planejamento. Vou falar aqui, a gente já falou isso várias vezes, né? Inclusive a gente sempre bate isso na tecla com o Cláudio, não faça o seu planejamento baseado nos seus amiguinhos do Facebook ou em grupos de brasileiros no Facebook, porque o processo dessas pessoas são diferentes e vão ser diferentes dos seus. Então não faça isso, você vai dar um tiro no seu pé e isso pode dar muito errado mesmo.
Confie num profissional, como a galera aqui da Seven Migration, que não só cuida do nosso processo, mas são nossos amigos e a gente confia muito no trabalho deles. Confia num profissional, faça uma consulta, faça um planejamento e mantenha-se atualizado de tudo que está acontecendo para depois você não tomar nenhum susto, beleza? É isso aí, Ju. Pra encerrar, eu sei que você adora quando eu faço essas perguntas de bola de cristal, né? Ela adora que eu faça essas perguntas. Mas tudo indica que agora, no final desse ano financeiro e o começo do próximo ano financeiro, as coisas elas possam mudar, as cotas elas possam aumentar, tudo vai depender do budget que o governo vai liberar agora, né? Qual é a sua opinião sobre o próximo ano financeiro com relação à imigração aqui na Austrália? Em relação a South Australia especificamente falando, talvez a situação no seu website, nos seus requerimentos, na sua lista, eles pensaram muito bem nos critérios que eles aplicaram, eles têm um programa onde eles conseguem facilmente priorizar alguns profissionais e dificultar para outros de acordo com a demanda. Então, acredito que para South Australia a situação deve permanecer igual ou melhorar. Não acredito que vai ficar pior, tá? Essa é a minha visão. Para os estados de New South Wales, Victoria e Queensland, que a situação é muito ruim hoje, ou digamos assim, é ruim para a maior parte dos profissionais e muito boa para alguns, a tendência é melhorar ou permanecer igual também num sentido de serem conservadores com a situação atual do país. Eu tô um pouquinho na dúvida o que vai acontecer num primeiro momento. Queensland tem um domínio maior, porque eles abrem e fecham para pedidos de nomeação, então eles podem fazer isso o ano todo. New South Wales e Victoria, que você demonstra interesse, espera eles convidarem você também. Eles têm um controle maior em quem eles convidam, eles não precisam lidar com volume de aplicações muito grande, né? Eles processam quem eles convidam apenas. Então, acredito que eles possam ir mudando ao longo do ano. Acho, de novo, que vai ficar melhor. Para os outros estados, eu acho que vai depender da cota. Mas, considerando o número de pessoas que interrompeu os planos de uma mudança para outras regiões, os estados vão ter que atrair, né? Os estados e territórios terão que atrair esses profissionais de alguma forma. Não tem como. Eu acho que tem só como melhorar. Não sei se já em julho, de acordo com a vacinação, enfim, à medida que a pandemia for sendo considerada como final. Temos que lembrar que a Austrália é um dos países que mais está respondendo positivamente com relação à economia mundial. E isso conta muito para o próximo budget que eles vão fazer, porque se a economia está indo bem, eles vão precisar de profissionais para continuar a crescer economicamente. Então é aí que a gente entra, né? Com certeza, gente. Se a gente pensar, eles triplicaram aí o visto, o número de vistos para investidores, entre outros aí que eles focam na inovação, em trazer ideias inovadoras para o país e tal. Tudo isso está vinculado com abertura de vagas de trabalho, onde eles não vão ter. Então, não vão ter a mão de obra necessária. A realidade é, vocês conversando com uma profissional que faz processos de sponsor com a frequência que a gente faz, não é? Que está conversando com as empresas no dia a dia, sabendo a necessidade real deles por esses profissionais. Se os programas não melhorarem, as empresas vão começar a dar mais sponsors ainda, o que significa que de alguma forma os vistos vão ter que ser aprovados para cobrir essa demanda. O sponsor ele não traz tantos benefícios, até traz num primeiro momento, mas a longo prazo não para o país, então eles vão ter que reajustar. Esse ano o foco foi unir as famílias e os casais que estão separados. Então, o número de vistos permanentes a serem dados para os partner visas, foi obviamente muito maior, o que diminuiu a fila que há anos estava super longa. O ano que vem tem que ser diferente. Ou eles estimulam isso, ou acredito eu que a gente vai entrar por uma situação bem complicada em termos de falta de mão de obra. Show, Ju! Que aula, viu? Que aula que ela deu pra gente. É sempre muito bom falar com a Ju, porque a gente sai com os ânimos renovados, sim, do vídeo. É muito bom. Ju, muito obrigada de novo por você ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo para acalmar os nossos coraçõezinhos e acalmar os coraçõezinhos aí de todo mundo que tá assistindo. Obrigada mesmo por toda a ajuda que vocês têm dado pra gente, você e a Seven. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Agora 3 corações, Ansiosa pra ver a cara da Sofia. Ansiosa, vai ser a princesa mais linda. Gente, obrigada a vocês. Estamos aí pra vocês, vocês sabem. A gente pode estar busy e tudo, mas a gente tá sempre aí à disposição. E vamos que vamos, Pensamento positivo. Por hora, não tem nada que nos deixe tão preocupados assim. Show!
Muito bom ouvir isso, Ju. Obrigado novamente. E obrigado a você que chegou até aqui. Dá o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber quando a gente postar um vídeo novo. E segue a gente lá nas redes sociais, porque a gente posta stories todos os dias. Inclusive, a gente vai fazer live lá com a Seva Migration para trazer mais novidades. Então, fica de olho lá no Instagram também, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.